A carne estava em caixas na carroceria dessa picape, quando o veículo foi parado no posto da Polícia Rodoviária Federal em Piripiri. Quase 800 quilos transportados de forma irregular, sem refrigeração. Segundo esse inspetor, a carne comprada em Teresina iria para o município de Pedro II. Ontem o veículo foi abordado no posto de Piripiri, já no início da noite, e ao verificar o interior do veículo, os policiais perceberam que havia carne sendo transportada sem refrigeração e sem nenhuma autorização para aquele transporte daquela forma. Imediatamente foi apreendido o material e acionada a ADAP para que fossem adotadas as providências legais cabíveis. A carne apreendida pela Polícia Rodoviária Federal é encaminhada para a ADAP, a Agência de Defesa Agropecuária do Piauí, e o responsável é multado. Quando há risco para a saúde do consumidor, o destino é a incineração. Nesse caso, a multa de 800 UFIs rendeu ao proprietário um prejuízo de R$ 2.032. Mas, embora a carne estivesse sendo transportada de forma irregular, acabou sendo liberada pela ADAP, porque as condições ainda estavam perfeitas para consumo. O diretor técnico da ADAP explica que a carne preenchia todos os requisitos legais. Inclusive, havia selo de inspeção federal e nota fiscal. Eram 770 quilos de carne bovina, oriunda de estabelecimento com registro no Serviço de Inspeção Federal, portanto, um produto de origem animal com certificado de origem, com cifada, por sinal. A ADAP lavrou o auto de infração e multa por conta desse produto está sendo transportado de forma inadequada, ou seja, não estava sendo transportado em caminhão isotérmico. Dentro do próprio município, a competência de fiscalizar a qualidade da carne é da Gevisa, a Gerência de Vigilância Sanitária. Esse veterinário da fiscalização de alimentos revela que na semana passada foi apreendida cerca de 1 tonelada transportada em depósitos antes usados para colocar soda cáustica e alerta os consumidores sobre os riscos de uma carne sem procedência ou transportada sem acondicionamento devido. Dependendo do tipo de recipiente que se coloca, essa carne pode se contaminar, por exemplo, com produtos químicos, tá certo? E como a higiene, nesse caso, fica prejudicada porque o transporte não é adequado, ela pode sofrer vários tipos de contaminações, né? Por micro-organismos, bactérias, né? Salmonelas, só para citar um exemplo mais comum, né, de carnes. Entre outros também, alguns tipos de parasitas, as carnes ficam uma apresentação muito ruim porque elas ficam expostas, senta mosca, as moscas colocam larvas, suas larvas lá, e essa carne não fica boa. Vamos saber mais informações sobre esse caso, sobre essa apreensão, ao vivo com a Gorete Santos. Pois não, Gorete, boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Eli, a todos que acompanham o Jornal do Piauí. A gente tem informações também a respeito de um outro caso, prisões que estão sendo efetuadas na cidade de Parnaíba, de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. É uma operação integrada das polícias civil, militar e também da Polícia Rodoviária Federal, que contribui nessa operação com o canil da polícia. 3 pessoas, pelo menos, já foram presas. Nós vamos conversar com o inspetor Fabrício Loyola, que tem mais informações a respeito dessa operação lá na cidade de Parnaíba. São pessoas da mesma família? Boa tarde. Boa tarde. Já ocorreram 3 prisões e um indivíduo, infelizmente, conseguiu fugir. O detalhe é que, em bom princípio, ali na região de Parnaíba, uma família comandava o tráfico. Eles eram organizados de tal forma que tinha uma casa na cidade, no centro da cidade, que vendia droga pela mulher, e no sítio o marido dela vendia droga também. Mas a Polícia Civil fez um trabalho muito bom, a gente entende que foi excelente trabalho, fez o levantamento, buscou os mandados de busca, os mandados de prisões junto ao judiciário, foi concedido e buscou o nosso apoio, e nós estávamos lá presentes para contribuir com esse trabalho. Nós temos algumas imagens também dessa droga que foi apreendida, balança de precisão, dinheiro pela Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, também Polícia Militar. Você observa aí nas imagens uma droga. Isso é uma fossa, inspetor. Eles escondiam isso dentro da fossa, vocês encontraram de que forma? Isso, na verdade essa imagem aí é muito clara, é uma fossa séptica. Quando os policiais chegaram ao local, a proprietária da casa
correu e jogou parte da droga que estava lá no vaso sanitário e acionou a descarga. A polícia estava atenta, se dirigiu até a fossa séptica, foi rompida a instalação, a vedação dela e encontrada essa droga. A gente adverte que não adianta, para onde o traficante tentar correr, nós vamos ter algum mecanismo para descobrir. Utilizamos cães farejadores que são treinados para isso. O olfato do cão, além de ser muito mais apurado, ele é seletivo. Ou seja, não adianta você misturar a droga, inclusive com fezes humanas, como é o caso dessa imagem que se mostrou, o cão ele vai conseguir identificar aquela droga. E é assim que a Polícia Rodoviária Federal está conseguindo apreender. Para você ter uma ideia, em nível de Brasil, agora na época da Copa do Mundo, foram 15 toneladas na região próximo a Salvador que os cães encontraram, 15 toneladas de maconha. Então, não adianta misturar com cobertor molhado, como às vezes eles falam, fezes humanas, dar descarga, nós vamos encontrar. A Polícia Rodoviária Federal está feliz na participação de trabalho com a Polícia Civil e Polícia Militar. Nesse caso, há outros mandados de prisão que devem ser cumpridos? Isso, houve uma prisão ontem em Luiz Correia, 2 mulheres entrando na cidade de Luiz Correia com 3 quilos de maconha e agora, hoje pela manhã, teve mais 2 locais. O que chamou a atenção mesmo foi a região de Bom Princípio, abastecer o comércio de droga em Bom Princípio, Buriti dos Lopes e Parnaíba. Outra coisa que chamou a atenção foi a variedade do comércio de drogas por essas pessoas, né, que eles tinham maconha, cocaína e crack. O crack é a mais cruel, é como se fosse um refúgio da cocaína, viciante ao primeiro contato, tá? Destruindo famílias. E o outro detalhe interessante, mais uma vez a polícia flagrando o envolvimento de famílias, né? Há toda uma estrutura dentro da família organizada para o tráfico, o que é uma pena. E nesse caso, eles seriam distribuidores, já que vocês perceberam ainda a atuação em vários municípios daquela região. São distribuidores, traficantes, criminosos. A Polícia Rodoviária Federal acompanhou essa ação da Polícia Civil, é um trabalho da Polícia Civil da Polinter, da Polícia Civil em Parnaíba e da Polícia Civil em Luiz Correia. Um trabalho conjunto de investigação dessas polícias que a PRF acompanhou. Então, havia a distribuição dessa droga na região, tanto o crack, né, mais barato e mais viciante, mais nocivo, como a cocaína, uma droga mais elitizada. Já um levantamento da quantidade apreendida? Olha, nesse momento, os comandantes da operação estão reunidos na Central de Flagrantes em Parnaíba. Há 3 prisões, uma fuga e várias apreensões. Nós apreendemos dinheiro, não temos o número exato ainda, porque o inspetor Tônio está em Parnaíba acompanhando o caso. O delegado JJ, equipes da Polícia Militar. Mas balanças de precisão foram encontradas, papelotes para o armazenamento da droga, toda a estrutura, dinheiro, toda a estrutura que caracteriza o tráfico foi localizada nas residências. Essas apreensões, elas têm sido frequentes pela Polícia Rodoviária Federal aqui no estado do Piauí, inspetor? A gente observa aí uma atuação de vocês mais veemente nesse caso, até por uma questão de estrutura também no interior, que não dispõe da mesma estrutura aqui da capital, então por isso esse reforço. Nas estradas, como é que tem sido essa atuação? Olha, a Polícia Rodoviária Federal tem um trabalho de levantamento, um serviço de inteligência que a gente não pode mostrar muito como é feito o trabalho, mas os levantamentos são feitos e nós conseguimos fazer apreensões. É importante destacar a participação da sociedade nisso. Eu já vi em alguns casos, inclusive no jornal do Amadeu, citando a importância da participação da sociedade em todas as áreas públicas, tanto cobrando como denunciando. Em Floriano, quando nós apreendemos 50 quilos de maconha, agora em junho, foi participação da sociedade. As pessoas denunciaram e a nossa central fez os levantamentos e informou a equipe que foi possível apreender uma droga, 50 quilos de maconha que ia abastecer a capital do estado, Teresina. Além disso, os levantamentos, por exemplo, um caso, foi 5 quilos de cocaína apreendido também no mês de junho, que teria saído de São Paulo com destino a Fortaleza. Para você ter uma ideia da organização do crime, Gorete, eles tinham mandado essa droga para Floriano para quebrar o percurso
levar para Picos e de lá seguir para Fortaleza. Então, há todo um trabalho por trás disso e a integração das polícias é muito importante. A sociedade hoje ela está cansada da ineficiência de algumas atividades. Ela não quer saber quem fez, ela quer que o serviço seja feito. E a Polícia Rodoviária Federal concorda com esse pensamento da sociedade e tem buscado interagir com as outras polícias, que são grandes parceiras nossas. Ou seja, a polícia tem que estar com planejamento além do crime. Inspetor. O Amadeu tem uma pergunta do estúdio para o inspetor. Pois não, Amadeu. Boa tarde, inspetor. Boa tarde, Existe uma rota do tráfico de drogas ou é diferente? A cocaína é um lugar, a maconha é outro? Olha, Amadeu, é um pouco diferente. O estado do Piauí ainda é considerado um estado que recebe uma quantidade pequena de droga em relação aos outros estados do país. Então, a Polícia Rodoviária Federal, nós temos um sistema de gerenciamento de informações, tanto de informações de acidente como informações de criminalidade. E, através desse sistema, nós posicionamos as viaturas. Então, o nosso trabalho é em nível nacional. Já esse ano, nós conseguimos apreender uma droga, ainda no Mato Grosso do Sul, que seria destinada a Fortaleza e passaria por Teresina. Então, é um trabalho em nível nacional que faz esse levantamento. Essa droga, ela tem rotas diferentes, por quê? Porque o público é diferente. O público que consome o crack são as classes mais baixas, a maconha ainda é a mais, infelizmente, a mais popular, e a cocaína é uma droga mais elitizada, né? Uma droga mais elitizada. Então, de acordo com o centro, com o poder aquisitivo, é o destino dessa droga. A Polícia Rodoviária Federal está atenta porque a questão da droga é grave, destrói famílias, e os traficantes eles ficam mudando essas rotas. Então, nós também ficamos fazendo levantamentos para mudar os locais das nossas ações. Então, é um trabalho constante, não dá para cansar, famílias estão sendo destruídas, os nossos jovens estão perdendo a vida, e o recado que a Polícia Rodoviária Federal passa para a sociedade, mais uma vez, Amadeu, participe. Disque 191, nós vamos procurar trabalhar, nós vamos fazer a apreensão. Disque 191, eu repito, nós procuramos contribuir para uma sociedade melhor. Nesse caso, lá em Parnaíba, esses presos eles devem permanecer lá no local, vão ser encaminhados aqui para Teresina? Isso, os procedimentos estão sendo adotados na Central de Flagrantes, em Parnaíba. O comandante da operação, por parte da Polícia Militar, está lá, os delegados, Dr. Rodrigo e Dr. JJ, estão lá na Central de Flagrantes, e o procedimento vai ficar a cargo da Polícia Civil. De acordo com as circunstâncias que envolverem lá a operação, eles podem ser trazidos para Teresina ou podem ser enviados à penitenciária lá mesmo. Conversei então com o inspetor Fabrício Loyola. Muito obrigada pelas informações aqui ao Jornal do Piauí. Amadeu. Obrigado, Gorete, ao inspetor também.